João capítulo 8, versículos de 1 a 11. João capítulo 8, versos de 1 a 11. Diz assim o texto: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentando-os, ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isto, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Continuou a escrever no chão, mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Também eu não a condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar? Querido Deus, fala conosco, que nós possamos compartilhar essa verdade e que ela caia no nosso coração como semente em terra fértil. Que toda resistência, toda oposição, Deus, toda altivez de espírito, toda luta espiritual travada nesse momento, que nós sejamos assistidos pela Tua graça, pela Tua providência, pelas hostes celestiais. Faz desse lugar aqui um Manaim, um acampamento de anjos, e que nós possamos experimentar da Tua glória, da Tua graça, porque a Tua graça é melhor que a vida. Espírito Santo, fala conosco, usa-nos, esconde-nos atrás da cruz de Cristo, e que tão somente a luz do Evangelho resplandeça entre nós. Que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça, e que, crescendo em nós, nós possamos glorificar a Deus Pai. Que nós possamos testemunhar a obra da redenção. Oramos agradecidos, em o nome e por amor a Jesus. O tema da nossa reflexão é uma história de redenção. E nós fizemos questão de trazer uma personagem feminino, figura de uma mulher. É bem verdade que essa mulher está no anonimato. Alguns tentam associar essa mulher com Maria Madalena, mas nós não temos nenhuma comprovação bíblica que nos desse base para afirmar que, de fato, essa é a mulher pecadora, é Maria Madalena. Alguns dizem que essa é Maria de Betânia, irmã de Lázaro. Também não existe nenhuma comprovação que nos pudesse afirmar, falar com firmeza. Então, é o princípio hermenêutico que já virou um verso, não é? Aquilo que a Bíblia não diz com clareza, nós não podemos dizer com firmeza. Então, o máximo que a gente pode dizer, há quem encontre nesse personagem uma relação com fulano, beltrana, mas não é nesse sentido que eu quero compartilhar com vocês. Então, nós estamos trazendo a figura da mulher, e a figura da mulher em uma realidade bastante desafiadora. E também fazendo uma reflexão aqui em relação à violência contra a mulher. Fazendo uma avaliação e uma reflexão também, a igreja quebrando o silêncio acerca da violência doméstica, da violência nos lares. Mulheres que sofrem violência física por parte dos seus cônjuges. Nós precisamos quebrar o silêncio, nós precisamos denunciar
e nós nos apropriamos desse texto bíblico para fazer uma reflexão. É bem verdade que a nossa reflexão não vai ser exclusivamente em torno da violência doméstica. Acerca disso, nós podemos ter pessoas mais bem qualificadas do que eu para falar desse assunto, desse tema, as consequências disso na condição emocional, física da mulher. Eu tenho plena convicção que existem pessoas muito mais preparadas, qualificadas, com estatísticas e dados muito melhores que os meus. Mas eu agora quero me concentrar na figura dessa mulher, que ela tem um encontro com Cristo Jesus. Uma mulher que tem um encontro com o Senhor da redenção e sai da presença desse Senhor redimida. E nesse sentido, nós todos, independente do gênero, masculino ou feminino, podemos nos identificar com a figura dessa mulher anônima nas Sagradas Escrituras. Talvez até por graça da parte do próprio Deus, o nome dessa mulher não é mencionado, não é identificado nas páginas das Sagradas Escrituras. É bem verdade que esse texto não consta nos manuscritos mais antigos. Existem muitos estudiosos que rejeitam, rechaçam o capítulo 8, como tantos outros textos da Bíblia, em especial o Evangelho de Lucas, porque não consta nos manuscritos mais antigos. Mas nós temos informação de que esse fato foi anunciado também por Papias, que era um discípulo do apóstolo João, autor do Evangelho de João, que também narra nos seus escritos o fato da existência dessa mulher pega em flagrante adultério. Alguns estudiosos, em defesa do texto bíblico, dizem que muito provavelmente em muitos manuscritos, em especial nos mais antigos, esse fato foi omitido com uma forma de preservar essa verdade, e alguns até temerosos de que a defesa que Jesus faz em prol da mulher que se encontra em flagrante adultério, pega em flagrante adultério, fosse uma motivação para a prática do adultério nos seus dias. Então, hoje nós poderíamos agora debruçar em cima desse fato de que esse texto não consta em todos os manuscritos que nós temos do Novo Testamento, em especial nos mais antigos. Nós iríamos demorar aqui muito tempo, mas eu preciso me ater naquilo que é a nossa maior prioridade. A nossa maior prioridade é apresentar a relevância de que esse texto não pode ser omitido pela igreja. E em defesa tem um excelente teólogo que tem um livro que é vários comentários de vários livros da Bíblia, e ele também faz um comentário do Evangelho de João, que é William Hendricks, da editora Cultura Cristã, e ele faz uma defesa e diz que esse texto ele está em perfeita coerência com a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, e até o William Hendricks e tantos outros acreditam que esse texto ele é colocado, inserido no Evangelho de João, porque ainda no capítulo 8, esse texto ele vai ser o que? Uma preparação para Jesus se apresentar como a luz do mundo que dissipa as trevas. Esse texto é uma antecipação para a apresentação, para a introdução daquele que é a luz do mundo e que entra na vida tenebrosa, turva, negra dessa mulher em condição de total humilhação e transforma para todo sempre a sua história, de maneira que hoje nós podemos compartilhar e nos edificar através dessa referência bíblica. Então, vamos compartilhar, eu conto com a sua oração, que você esteja intercedendo, para que Deus nos dê graça e que nós venhamos falar de forma que seja agradável, antes que seja agradável a mim e a você, que seja agradável a Deus, amém? Então, nós encontramos nesse texto uma situação bastante desafiadora, uma situação bastante difícil, e já era muito difícil
a posição da mulher na cultura judaica nos dias de Jesus, no primeiro século. A mulher judia, mesmo que ela pertencesse a uma família rica, proeminente, ela estava situada em um patamar bastante inferior na sociedade. Nós estamos aqui tentando fazer uma introdução, contextualizando o aspecto histórico em que essa mulher se encontrava, para nós entendermos a dimensão e a proporção do grau de dificuldade que essa mulher se encontrava. Então, as mulheres e os homens não circuncidados, eles sequer poderiam adentrar o templo, eles ficavam no átrio exterior, ficavam do lado de fora do templo, porque mulheres e homens não circuncidados sequer poderiam entrar no templo para adorar a Deus. Elas tinham um pátio exterior para prestar o seu culto a Deus. Se você fala de discriminação nos dias de hoje, imagina no contexto daqueles dias do primeiro século. As mulheres, elas estavam fora do contexto religioso do judaísmo. Tinha uma prática diária, não é? Que era extraída de um texto do Talmude babilônico, que é chamado de Tratado Menacote. Isso tudo faz parte da tradição oral da religiosidade judaica. E, pelo menos 3 vezes ao dia, todo homem judeu recitava esse Tratado Menacote. Sabe o que era que esse tratado dizia? Bendito seja tu, eterno, nosso Deus, Rei do universo, que não me fizeste mulher. Olha o peso. As mulheres, elas estavam em uma situação bastante complicada. No Salmo 45, versículo 14, eu quero pedir para o Michel projetar aqui para a gente. Salmo 45, versículo 14, diz assim: em roupas bordadas conduzem-na diante do rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas, aí no caso é a casa do rei, ou seja, a presença do rei, a casa do rei. A interpretação dos religiosos naquele dia, extraindo em especial essa referência bíblica do saltério, eles entendiam que a única função da mulher, no contexto da sociedade judaica, eram funções do lar. Não era permitido à mulher nenhum outro tipo de ofício e função, senão as atividades domésticas. Veja o contexto cultural repressor daqueles dias. E agora nós vamos encontrar essa mulher pega em flagrante adultério e conduzida à presença de Jesus. Por pouca coisa, nos dias do Novo Testamento, uma mulher, ela era repudiada pelo seu marido. Mas as mulheres, elas pertenciam a quem? Elas pertenciam ao seu esposo, primeiro aos pais. Na hora que casa, ela muda de posse. Ela deixa de ser a posse do pai para ser posse do marido. Do marido e dos filhos. E na falta de pai, marido e filhos, tios. Mas tem sempre uma figura masculina que é o responsável e o dono daquela mulher. Então essa mulher, ela passava de posse, de pais para filho, de pai para marido, para filho, e assim era a vida da mulher. E por pouca coisa uma mulher poderia ser repudiada. Por pouca coisa. E essa mulher, pega em flagrante adultério, ela é conduzida até a presença de Jesus. Um comentarista bíblico, teólogo, Charles Erdman, ele diz que o motivo dos fariseus levarem essa mulher à presença de Jesus não era zelo por Deus, não era zelo pela justiça, não era paixão pela pureza,
não era paixão pela santidade, muito menos a indignação contra o pecado, mas apenas o desejo de confundir Jesus, forçando Jesus a dizer alguma palavra ou frase que pudesse servir de base para a prisão, a condenação ou até mesmo a morte do próprio Jesus. Porque se você ler no capítulo 8, o capítulo 7, nós vamos enfrentar uma realidade em que soldados vão à presença de Jesus para prendê-lo, mas ouvindo a mensagem de Jesus, eles ficam encantados, perplexos, se rendem diante da autoridade da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo e nada fazem. Então eles estão frustrados nos seus planos, nos seus intentos contra Jesus. Então agora eles usam mais uma vez, e a mulher como objeto. Mais uma vez agora a mulher se torna um objeto para a realização dos intentos das lideranças religiosas que se opunham a Cristo. Então nós queremos aqui dizer às mulheres que Cristo, ele restaura a autoridade da mulher. Cristo, ele restaura a identidade da mulher. Cristo restaura propósito, sentido. Então, o alvo dos fariseus era colocar Jesus diante de um dilema. Se ele perdoasse e absolvesse a mulher, ele estaria em oposição à lei de Deus. E contra ele se poderia argumentar que ele estava fomentando as pessoas a cometer adultério. Se Jesus, diante daquela tentação, e a palavra tentar aqui significa induzir a pecar. Vejam que os líderes religiosos, eles induzem o próprio Jesus a pecar. Ele estaria em plena e total contradição a alguns textos bíblicos, e eu quero ler apenas 2 textos. Um deles é Levítico, capítulo 20, versículo 10, e o outro é Deuteronômio, capítulo 22, versos 22 a 24. Levítico, capítulo 20, versículo 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto, o adúltero e a adúltera. Então aí nós já vamos perceber que existe uma falha, porque o homem, ele, não sei se propositalmente ou se acidentalmente, esse homem bate em retirada, ele foge. Mas quem é detida? Quem vai arrastada, porque eles chegam com essa mulher, o texto é claro, eles vão arrastando e depois forçam essa mulher a ficar de pé. Eu posso imaginar a exaustão física, emocional, psíquica dessa mulher diante dos seus algozes. Mas existe aí uma contradição por parte dos acusadores desta mulher, porque eles só levam a presença de Jesus a adúltera e o adúltero. Mas se Jesus, ele tem uma atitude de não considerar a lei de Moisés, com certeza eles usariam a lei de Moisés se voltando contra o próprio Jesus. Então, Deuteronômio capítulo 22, versos 22 a 24. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim, vocês eliminarão o mal de Israel. Nós vamos parar bem aqui, porque é mais do que suficiente, e nós vamos avançando. Ambos deveriam ser levados à condenação, por apedrejamento, pena capital, pena de morte, porque o pecado traz morte. O pecado, ele traz morte física, emocional e espiritual. Se ele a condenasse à morte, ele estaria usurpando atribuições do governo romano, porque já havia sido decretado por parte do imperador romano a retirada da autoridade e o poder dos judeus para infligir pena capital. Quando Roma
domina Israel, ela retira de Israel, ela retira das lideranças e autoridades religiosas o poder de imprimir pena capital. Então, se Jesus agora endossa, não é para apedrejar, aí ele teria sérios problemas já com o Império Romano, como depois eles tentaram colocar Jesus contra o Império Romano, contra as autoridades romanas. Assim, neste fato narrado no Evangelho de João, nós vemos que somente a mulher adúltera, ela é trazida à presença do Mestre para ser julgada. Desta forma, os fariseus começaram a sua hipócrita e machista tentativa de induzir Jesus ao erro. Então, tentar significa induzir alguém ao erro. Deus, ele não tenta a ninguém e não pode ser tentado. Quem diz isso? O apóstolo Tiago. Porque não há nada em Deus que o possa tentá-lo, porque ele é santo e perfeito. Mas eu e você precisamos ser vigilantes, porque o nosso adversário, ele nos intenta, ele nos conduz, ele nos induz ao erro. A lei exigia que o casal adúltero fosse apedrejado. E a pergunta é: onde estava o homem que cometeu o pecado, que transgrediu a lei? Então, a conduta dos acusadores foi uma conduta hipócrita. Eles se apresentaram diante de Jesus como defensores da família, gente que não pode permitir o erro. E de fato, queridos, o adultério é um atentado contra Deus, um adultério é um atentado contra o cônjuge, um adultério é um atentado contra os filhos, o adultério é um atentado contra a igreja. Mas eles não eram zelosos da família. A intenção deles não era defender a família. A intenção deles era matar Jesus. E eles hipocritamente demonstram grande apreço por Jesus, de maneira hipócrita. Capítulo 8, versículo 4. Disseram a Jesus, o que é que eles dizem a Jesus? Vamos lá, vamos com ânimo. Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Eles dizem para Jesus, Rabi, mestre. Parece que é uma atitude, não é, de alguém que honra e compreende o valor do outro, a posição do outro, mas essa é uma relação extremamente hipócrita. Essa é uma relação extremamente hipócrita para com a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Esses indivíduos, eles não buscavam a glória de Deus. O que eles buscavam era a projeção de si próprios. Eles não se importavam com a vida daquela mulher. Eles expuseram a mulher a uma situação de vergonha pública. Eles queriam eliminar aquela mulher como se elimina e se descarta um objeto. No coração deles não havia amor. Eles evocavam a lei, mas com a finalidade de matar, e não com a finalidade de amar. William Hendricks vai dizer o seguinte, que o interesse principal dos acusadores não era a mulher. Eles apenas a estavam usando como vítima, mas a vítima não era a mulher. A vítima, de fato, era Jesus, porque o que eles queriam dar cabo da vida da mulher, mas o objetivo principal era dar cabo da vida de Jesus. Mais uma vez, a mulher estava sendo usada como um objeto. Assim eram os líderes religiosos de Jerusalém. Eles usavam a lei para tentar. Pegam a lei de Moisés, mas não para corrigir, abençoar, edificar. E esse é o grande problema. Nós podemos nos utilizar da palavra de Deus para acusar. Nós podemos nos utilizar da palavra de Deus para ofender. Nós podemos nos utilizar da palavra de Deus para matar.
Mas esse não é o procedimento de quem de fato tem uma verdadeira, genuína experiência com Cristo Jesus. Vamos prosseguindo nessa reflexão. Eles usam a lei para alcançar os seus projetos malignos. Satanás também usa a palavra de Deus. Usou a palavra de Deus para tentar Jesus. Quando ele disse, levou até o pináculo do templo e disse, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. O que era que Satanás estava recitando? O Salmo 91, que tanta gente usa para expelir demônio. Mas só que o demônio sabe mais o Salmo 91, possivelmente do que eu e você, porque ele já assistiu diante daquele que é o Senhor do Salmo 91. Que eu e você possamos entender que a palavra de Deus ela deve ser vivida e aplicada nas nossas vidas. John MacArthur ele vai dizer que aquela mulher que outrora ela era ré, ela saiu perdoada. E eles acabaram ainda mais endurecidos. Ela foi absolvida, mas eles foram condenados. Ela entrou condenada pelos homens, mas ela saiu perdoada por Jesus, amém? De repente você tem uma vida que enfrenta acusações, e às vezes não precisa ir longe, às vezes infelizmente no relacionamento mais próximo, do contexto familiar, de pessoas mais próximas, você está diante de constantes acusações. Você pode ser condenada pelos homens, mas você, com toda certeza, se desejar, se quiser de todo o seu coração, você hoje também pode sair daqui plenamente perdoada por Deus. E a minha pergunta é, o que leva uma mulher numa sociedade machista, terrível que essa mulher está vivendo, se envolver em adultério, se ela sabe que a pena é capital, minha gente? Embora os judeus não pudessem exercer a pena capital sem autorização do Império Romano. Foi o que aconteceu com Jesus. Para crucificar Jesus, tem que levar a Pôncio Pilatos, tem que pedir autorização para César, porque eles estavam subjugados ao poderio do Império Romano. Então, só para nós entendermos. Correndo um risco de morte, o que leva uma mulher dessa a se envolver com adultério? Sabendo que a pena era capital, que muito provavelmente essa pena seria aplicada, se ela fosse pega em flagrante adultério. E eu pensei que aquilo que eu avaliei acerca do comportamento dessa mulher, pode ser uma realidade no comportamento de muitas mulheres hoje no contexto da sua própria família. E uma dessas questões, eu acredito que eram promessas. Quem sabe essa mulher já vivesse o medo do estigma do repúdio. Era um medo que assolava todas as mulheres. Porque uma mulher que ela era repudiada pelo marido, se ela tivesse pai vivo, ela voltava para a casa do pai. Se ela não tivesse, ela tinha que depender do favor de um irmão. Se ela tivesse filhos criados e os filhos a acolhessem bem, senão muitas delas ficavam na mendicância. Era a condição triste de viúvas e divorciadas. O repúdio para a mulher colocava essa mulher numa situação muito difícil. Assim, alguns homens daquela época, como nos dias atuais, eles usavam essa condição também e consumiam a juventude de suas esposas. A mulher era um produto, um objeto a ser consumido. Depois de consumido, era descartado, e eles buscavam mulheres mais jovens. E essa história continua se repetindo nos dias de hoje. A diferença é que as mulheres estão em uma outra realidade, e nós louvamos o nome do Senhor por isso. A diferença é porque nós temos hoje uma série de possibilidades e recursos que tira a mulher de uma realidade de total abandono, como era naqueles dias. Quando eles já não suportavam mais as esposas, por qualquer motivo, eles procuravam uma mais nova e declaravam repúdio. Mas ninguém sabe as razões pelas quais aquela mulher se envolveu no relacionamento extraconjugal. E aqui são perguntas que eu faço para mim mesmo. Quais foram as promessas que o homem adúltero fez para aquela mulher?
Muitas vezes palavras doces e bonitas, tudo que provavelmente ela não ouvia em casa. Quem sabe, desprovida de carinho, atenção e cuidado, que o seu marido já não mais lhe dedicava. Entregou-se ao que parecia uma paixão, pode ser. Ela se enganou, não é? No amor que nunca existiu e também que ela jamais tinha vivido, não é? A gente sabe que essas questões desse envolvimento emocional são muitas vezes desastrosas, mas porém agora ela estava diante de Jesus, abandonada, envergonhada, desiludida, enganada e xingada por todos aqueles homens insensíveis, mas graças a Deus ela estava próxima de Jesus. Diante das adversidades da vida, o que a gente tem que fazer é ficar próximo de Jesus. Um favor aqueles malfeitores a fizeram, e conduziram à presença de Jesus. Que eu e você possamos viver na presença dele, para a glória de Deus. Mas agora nós vamos encontrar a grande manifestação da graça de Deus, que culmina na frase que nós tanto lembramos, né? Às vezes você pode não lembrar o lugar em que é evangelho, mas vai e não peques mais, você sabe dessa história. Uma mulher que foi pega em flagrante adultério e os seus algozes queriam apedrejá-lo, o mundo inteiro conhece. Aquela mulher, ela pôde experimentar o grande amor de Cristo em sua íntima, a mais profunda compaixão. Deus, ele se importa em cada detalhe da nossa vida. Ele sabe todas as nossas dificuldades. E essa é a graça de Deus derramada por seu Filho Jesus Cristo. É o perdão sem cobrar nada por isso. É de graça. Em Romanos capítulo 3, versículos 23 a 26, eu quero ler esse texto com os amados. Eu vou fazer aqui referência a alguns textos bíblicos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue. Mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos por mim e por você. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor por isso? Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus, aleluia, seja justo e justificador de todo aquele que tem fé em Cristo Jesus. É a graça de Deus. Nós encontramos perdão, nós fomos perdoados por Ele. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos, chamados filhos de Deus, ou seja, todos aqueles que creem no seu nome. Você agora, por causa de Cristo Jesus, você tem o direito. Aí o princípio é jurídico mesmo, é o princípio da adoção. É o mesmo princípio que Paulo usa nas suas cartas para apresentar a adoção. Ou seja, uma vez filho, eternamente filho. Não existe ex-filho. Nós fomos filhos de Deus feitos filhos de Deus, por meio de Cristo Jesus, porque cremos no seu nome. Quem crê no nome de Cristo Jesus, o Filho de Deus, levanta a sua mão, dá um glória a Deus, um brado de vitória. O mundo pode acusar, diante do mundo eu posso sair condenado, mas diante de Jesus eu saio inocentado para a glória de Deus, e eu amo por isso. Existem vários textos que falam acerca do perdão de Jesus.
Um dos primeiros textos que Jesus vai enfrentar grande oposição está no capítulo 9, versículo 6 de Mateus. Quando aquele paralítico foi levado à presença de Jesus, na companhia de 4 amigos, ele foi descido pelos seus amigos no seu leito, à presença de Jesus, destelharam a casa. É um povo cheio de criatividade, não é? Porque eles fazem o improvável por amor ao amigo e levam esse amigo à presença de Jesus. E Jesus, olhando aquela turma de religiosos, irmãos, eu tenho pavor de religioso. A religiosidade, ela só condena. A religiosidade torna a vida uma canseira. É cansativo demais, é exaustivo lidar com o religioso. Que a religiosidade não conhece graça, a religiosidade é mérito. É porque eu faço ou eu tenho que fazer, ou sou condenado porque deixei de fazer. Mas em Cristo eu encontro graça, e graças a Deus pela sua graça. Aí Jesus, no capítulo 9, versículo 6, ele olhando aquela turma, e sabendo que se ele dissesse só que o pecado daquele homem estava perdoado, como de fato ele o fez, e eles começaram a falar entre si, quem é este para perdoar pecado? Porventura é Deus? Essa é uma afirmação da igreja e a defesa que eu e você cremos que Jesus de fato é Deus, porque tem poder para perdoar pecados. Se alguém lhe perguntar por que você crê que Jesus é Deus, porque ele disse que ele tem poder para perdoar pecados. Só quem tem poder para perdoar pecado é Jesus de Nazaré. E aí ele olha para aquela turma e diz assim, para que vocês saibam, né, que de fato eu tenho poder para perdoar pecados. Agora eu pergunto, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Qualquer um diz. Se eu disser, teus pecados estão perdoados, e você sai condenado do mesmo jeito que chegou. Mas é preciso ter autoridade para dizer para um paralítico, levanta-te e anda. Aí tem que ser Deus mesmo. Porque no máximo que eu posso é recorrer a Jesus. Quando eu vou fazer as visitas aos enfermos, se está em situação difícil, o que nós recorremos? O que é o meu socorro e o seu socorro? A autoridade do nome de Jesus. O que eu posso encorajar meus irmãos? Irmãos, eu vou pedir para Jesus te abençoar. Mas eu e você estamos em pé de igualdade, recorrendo ao mesmo Deus. Mas Jesus não. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado, ele disse ao paralítico, levanta, anda, agora vai para a tua casa. É o homem que é devolvido ao contexto do lar. Sabe-se Deus como era também que estava a casa desse homem. Paralítico, improdutivo, enfermo, mas ele devolve uma nova vida. Ele perdoa os pecados daquele homem, tanto quanto perdoa os pecados desta mulher pega em flagrante adultério. Eu quero ler outro texto aqui maravilhoso, que está em Atos, capítulo 3, versículo 19. Aqui o apóstolo Pedro vai dizer, arrependei-vos, pois, e convertei de forma que os seus pecados sejam apagados, para que tempos de refrigério possam vir da presença do Senhor. Arrependam-se e convertam-se, mudem de direção, reconheçam Cristo e reconheçam a sua condição diante de Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. A igreja precisa denunciar o pecado. A igreja precisa dar nome a pecado, que a gente agora não pode mais estar falando de pecado, porque isso traz sérias consequências. Mas enfrentemos as consequências que tivermos de enfrentar. Importa agradar a Deus que agradar aos homens. E para concluir, eu já finalizo falando dessa história de redenção. Vamos agora para os versículos finais. O que é que Jesus ele vai dizer? O que é que Jesus vai dizer àqueles indivíduos, não é? Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra contra ela. O que é que Jesus ele faz? Primeiro ele se curva e ele está, segundo a exegese dessa palavra escrever no chão, também pode ter o sentido de desenhar. Na realidade ninguém sabe se estava desenhando, se estava escrevendo. Mas
eu entendo que o que Jesus faz com isso, dizer, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, é na condução desses homens a uma reflexão. E ele alcança o seu objetivo como Senhor e Deus que é. A Bíblia vai dizer que os mais velhos foram os primeiros a largar a pedra. Jesus vai e toca na consciência, numa consciência endurecida, numa consciência incorrigível. E aí aqueles indivíduos com a consciência pesada, mais pesada do que a pedra que eles estavam carregando, agora eles desistem. E agora Jesus, levantando a vista, olha para aquela mulher agora se encontra solitária, sozinha. E ele diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Tem alguém mais aí? Não tem mais ninguém, Senhor. E olha o que essa mulher já chama ele de Kyrios. Já entendendo que ele é Senhor. Ele é Senhor da sua história. Ele é Senhor para uma nova trajetória. Ele é o Senhor para um recomeço. Redenção é recomeço. E Ele deu um novo começo. E eu oro a Deus que hoje seja um recomeço para todos nós. Que seja um recomeço na minha jornada de leitura bíblica. Que seja o meu recomeço no meu compromisso com o reino. Que seja o meu recomeço no meu compromisso com o meu cônjuge. Que seja o meu recomeço para reconhecer a minha deficiência e buscar ajuda. Nós não podemos usar o cônjuge. Você desfruta da vida, do melhor tempo, do vigor, de tudo de bom. E aí depois repudia, abandona e como se não fosse suficiente, agride. Então, violência doméstica é caso de orientação que foge à alçada do pastor. Procure orientação psicológica, procure também orientação do pastor, mas ela não se limita à ação ao gabinete pastoral. Mas eu quero informar que nós temos alegria, a oportunidade de ouvir de Jesus um recomeço. E um recomeço também importa em se comprometer com uma vida sem a prática do pecado. Vais e não peques mais. É bem verdade que nós iremos incorrer em falha, mas o meu alvo, o seu alvo, é de não pecar mais, porque o pecado é que nem essa medicação aí que a criança toma, no começo é docinha, no final tem um sabor amargo que não tem quem aguente. O pecado é assim, ele pode ter até no início sabor doce, gostoso, mas no final é um sabor amargo. Essa mulher pagou um preço muito amargo pelo pecado que praticou, mas ela sai redimida, limpa, restituída à vida. E eu digo à igreja de Cristo aqui reunida, vá e não peques mais. Procure viver essa semana, uma semana de santidade, para a glória do nosso Deus.